Graça e paz, tudo bem com você? Bom, hoje nós vamos dar sequência na nossa leitura diária da Palavra do Senhor. Nós vamos hoje finalizar o capítulo 6 de Jó. Nós estamos em uma jornada, lendo a Palavra todos os dias, e hoje nós vamos ler Jó 6, do versículo 24 ao 30. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler mais uma porção da Palavra do Senhor. O tema que eu tenho aqui é Não Estou Mentindo. Amém? Versículo 24. Ensine-me. Nós estamos lendo a resposta de Jó, tá? O capítulo 6 é a resposta de Jó a seu amigo Elifaz. Amém? 24. Ensine-me e eu me calarei. Mostrem-me em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas, mas o que é a repreensão de vocês? O que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, dita por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer, e que não haja injustiça. Mudem de parecer, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Então aí Jó termina, a sua primeira fala. Termina não, nós vamos continuar no capítulo 7. Ele termina o capítulo 6, na verdade, não termina a fala de Jó, tá? No capítulo 6, termina aí falando algumas coisas sobre o que o amigo, por enquanto, né? Depois, lá no capítulo 8, que a gente vai ver o próximo amigo falando. Aí no capítulo 6, Jó está falando sobre o que esse amigo falou a respeito dele, né? Então esse amigo continua afirmando ali, no discurso dele, do capítulo 5, e ele começa no 4, se eu não estiver enganado aqui, 4 e 5. Ele começa falando aqui, e ele sempre coloca em ênfase que Jó pecou e por isso está sendo punido por Deus, né? Ele coloca como um castigo de Deus aí para vida de Jó. E nós sabemos que não foi bem assim que aconteceu, né? Então Jó faz um apelo aos seus amigos para que lhe digam onde ele errou e qual é a base para as suas acusações. E como é bom ter alguém que aponte os nossos erros, mas de forma saudável, né? Um amigo ali para te falar, opa, tá fazendo besteira, né? Como é bom ter essa pessoa ao nosso lado, que nos orienta da forma correta, né? Difícil são os bajuladores, que querem sempre concordar com a gente, sempre nos empurrar nas nossas ideias, e às vezes nós temos umas ideias malucas, né? E que bom ter amigos que nos corrijam e que nos coloquem de volta na rota, né? Isso é maravilhoso quando encontramos pessoas assim. E se você tiver essas pessoas na sua vida, as conserve, porque elas estão em escassez, né? Tá difícil encontrar pessoas que falam a verdade, né? E a resposta de Jó nos leva a refletir sobre o significado do arrependimento e a confissão de pecados. Como é importante reconhecer os nossos erros e buscar o perdão de Deus. Tendo esses amigos que nos ajudam a encontrar esses erros, fica um pouco mais fácil, né? Mas a história de Jó também nos mostra que nem sempre amigos e familiares são capazes de oferecer o tipo de ajuda que precisamos para superar nossas dificuldades. Nossa confiança deve estar no Senhor. Nele nós podemos confiar. Então, conforme nós vemos aí, nós podemos ver nessa resposta de Jó, até o capítulo 6 que nós lemos, que ele não pôde contar com a família e com os amigos que ele tinha, né? E que triste quando isso acontece. Mas, como eu falei anteriormente, Deus sempre nos surpreende. E às vezes a pessoa que você pensa que você vai poder contar, ela te decepciona. Mas Deus envia anjos, são amigos em forma de anjos, para que possa te surpreender, né? E sempre aparecem pessoas para nos ajudar, né? Inesperadas, mas sempre aparecem, né? E que bom que isso aconteça. O apelo de Jó a seus amigos para que lhe digam onde ele errou, nos lembra que como cristãos é importante sermos honestos e honestos sobre os nossos erros e procurar o perdão de Deus e dos outros. Devemos lembrar que nem sempre é fácil identificar nossos erros, portanto, esteja aberto a ouvir bons conselheiros. Nem sempre é fácil a gente assumir a nossa culpa, né? Seja ela grande ou seja ela pequena, né? Nós nem sempre cometemos coisas tão absurdas, mas às vezes são pequenos erros, né, que vão atrapalhando ali a nossa vida. E nem sempre é fácil a gente reconhecer e pedir perdão, né? Que nós possamos ter esse ouvido mais sensível, sabe? De bons conselheiros, né? Como sempre falo aqui, amigos de Deus mesmo, que vão te aconselhar da maneira correta, da forma que agrada ao Senhor, né? Não que vão te levar pro caminho do mal, né? Escolha muito bem as suas amizades, né? São elas que vão te orientar ali quando você mais precisar, né? E nem sempre é fácil a gente reconhecer que a gente errou e pedir perdão. E também não é fácil perdoar, mas que nós possamos, sabe, com a ajuda do Espírito Santo, tanto pedir perdão quanto perdoar.
Uma vez me ensinaram uma ilustração assim bem simples e que é verdade, né? Quando você e uma pessoa estão ali naquele conflito de perdão, vocês estão como se fosse com duas correntes amarradas, né, entre você e a pessoa. Então tem uma corrente ali pesada amarrada entre vocês. Quando você perdoa, você tira essa corrente do seu pescoço e coloca na pessoa. Se ela quiser perdoar, ela se livra dessa corrente. Se ela não quiser, ela vai continuar carregando esse fardo sozinha. Então, quando você perdoa, você tira esse peso, sabe? Como se tivesse uma mochila mesmo das nossas costas, pesada, né? Então, que a gente tenha essa vontade, sabe? Porque tem que partir de nós mesmos, sabe? Deus faz a parte dele, mas tem que partir de nós. Que nós tenhamos o coração ensinável, sabe? Para perdoar e para pedir perdão. Porque não é fácil, mas que nós possamos exercitar isso em nós. É importante estarmos sensíveis às necessidades dos outros em momentos de dor e sofrimento. Como nós falamos aqui anteriormente, Jó só queria um apoio, e ele não teve esse apoio. Então que nós possamos usar essa história de Jó para pegar na nossa vida também. Às vezes somos nós que precisamos dessa ajuda, e às vezes tem muitas pessoas ao nosso redor precisando dessa ajuda, e somos nós que devemos ajudar. Só que às vezes é muito fácil a gente olhar assim e falar, nossa, o fulano podia estar fazendo aquilo. Aquela tal pessoa podia estar fazendo isso. Aquela pessoa podia enviar o dinheiro. Aquela pessoa podia dar cesta básica. A gente sempre pensa assim. É mais rápido e cômodo pra gente pensar assim. Mas que tal parar de olhar hoje pra vida do outro que poderia estar fazendo e começar nós fazermos a diferença, sabe? Tenho pensado e orado muito a Deus sobre isso. Parar de olhar um pouco pro outro, porque é mais fácil olhar o outro, né? A vida do outro sempre tá mais fácil pra gente olhar. Que possamos, assim, sabe? Pedir a Deus que as escamas dos nossos olhos caiam. E que nós possamos enxergar quem está precisando ao nosso redor e o que está assim, na nossa condição de fazer. Nem tudo é dinheiro, gente. Às vezes você pode curar uma pessoa com um abraço, sabe? Então que possamos ter essa sensibilidade de ajudar quem está precisando. Jó não estava precisando de dinheiro nesse momento. Ele perdeu tudo que ele tinha. Precisava? Talvez. Mas o que mais consolaria esse homem? Ele perdeu 10 filhos. O que mais consolaria esse homem? Talvez um abraço, uma palavra amiga, um sustentar ali de Deus, sabe? Uma palavra de Deus. E você tem isso sempre com você. Não se apegue a bens materiais, sabe? Nem tudo é dinheiro. Às vezes você pode curar alguém que está passando fome ou que está passando uma necessidade com o que você tem. E às vezes o que você tem é só um abraço, é uma palavra, uma palavra de Deus, um bom dia com um sorriso no rosto, sabe? Às vezes é tão simples. E a gente fica ali pensando que o fulano, que o ciclano... Vamos pensar na gente. O que podemos fazer hoje para ajudar? O que está no nosso alcance hoje, sabe? Fica mais fácil e a vida vai ficar mais leve, em nome de Jesus. O Jó afirma que mesmo que ele tenha errado, ele ainda precisa de apoio e lealdade de seus amigos. Independente dos erros do seu próximo, saiba perdoar e oferecer ajuda. Nós temos o hábito, assim, né? Eu acho que isso é um pouco humano, assim, né? De ser julgadores ali, né? A gente quer sentar na cadeira de Deus e julgar a vida do outro. E só Deus julga. A gente não sabe o porquê a pessoa chegou naquele ponto, por que ela fez aquilo, por que ela chegou nesse nível. Que saibamos abraçar mais e julgar menos. É isso que Deus quer de nós nesse tempo. Jó nos ensina que devemos ser honestos e justos em nossas palavras e ações. Não só falar, mas fazer, né? Sua vida é um exemplo vivo de quem você é. Não adianta você ficar só falando. Faz isso, faz aquilo outro e não mostrar com as suas atitudes. As suas atitudes vão mostrar para as pessoas muito mais quem você é do que as suas palavras. As palavras vão com o vento. Mas as suas atitudes ficam marcadas na vida de alguém. Seja bondoso, seja uma pessoa que abrace, que estenda a mão, que faça algo para que a vida do outro seja mais leve. Não só fale, sabe? As nossas atitudes pregam por nós, sabe? Que possamos vigiar nas nossas atitudes. Tanto pro lado ruim, né? De não dar maus exemplos, né? Como pro lado bom, fazer aquilo que é certo e correto diante de Deus. É sempre importante ouvir e respeitar as opiniões e perspectivas dos outros. Por mais difícil que seja, que possamos praticar isso. O ouvir. Às vezes a pessoa só quer falar, ela só quer desabafar. Ela não tá pedindo a sua opinião. Ela não tá esperando um julgamento seu, sabe? Às vezes ela só quer falar. E a alma dela vai ser aliviada naquele falar. Seja ouvinte, sabe? Às vezes a gente julga demais. Que Deus possa nos ajudar. Que o Espírito Santo possa iluminar em nossa mente e que possamos ser melhores a cada dia, em nome de Jesus. Lições que nós podemos aprender aqui, são algumas lições que nós podemos aprender na leitura que a gente fez de Jó 6, que começa aí essa resposta, né, de Jó. Sermos honestos e transparentes sobre os nossos sentimentos e as nossas dificuldades. Num resumo, que possamos saber pedir ajuda,
como é difícil, né? E algumas pessoas em especial têm ainda mais essa dificuldade, né? Que nós possamos aprender a pedir ajuda e demonstrar aquilo que nos agrada e o que não nos desagrada. Tem coisa que entristece o nosso coração e a gente não quer, mas às vezes para deixar o outro feliz a gente faz, e nem sempre é o que a gente deseja, nem sempre tá nos deixando feliz. Que nós possamos expressar nossos sentimentos e aprender a pedir ajuda quando necessário. Que nós possamos aprender para quem pedir ajuda e em quem confiar. Como eu disse aqui já anteriormente, a nossa vida não deve ser falada para qualquer um, sabe? Tem amigos de Deus, amigos que vão orar por você, amigos que vão te ajudar, que quando você falar alguma coisa, essa pessoa não vai te jogar lá embaixo, ela vai te levantar, ela vai te dar uma palavra de Deus, sabe? Porque às vezes a gente fala, mas fala para a pessoa errada, que o Senhor possa direcionar pessoas abençoadas no nosso caminho. E lembrar, né, que o nosso primeiro amigo, aquele que a gente pode confiar em todo momento, é o Senhor. Sabe, que a gente possa estar mais de joelho, mais voltados à oração, que o Senhor possa doutrinar nosso coração, sabe, que tenhamos um coração ensinável mesmo, para orar mais, buscar mais a face do Senhor. E que nem sempre entenderemos as razões do nosso sofrimento, né? Como eu disse aqui, tem coisas que a gente vai entender enquanto estamos passando, tem coisas que a gente vai entender antes de passar e tem coisas que nós não vamos entender. E tá tudo bem, é isso. Ele é o Deus Todo-Poderoso e está no controle. E como eu disse aqui, a boa, perfeita e agradável vontade é do Senhor, não nossa. Então vai ser boa para Ele, perfeita para Ele e agradável para Ele. Nem sempre vai nos agradar. E amém. Vamos passar por isso com boas pessoas ao nosso lado, com o Senhor à frente de tudo e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui uns salmos para você ler. Quando você se sentir, quando nós, né, nos sentirmos inseguros ou com a nossa confiança abalada, sabe? Às vezes parece que não tem ninguém para confiar. Meu Deus, com quem que eu vou contar nesse momento, sabe? Assim, existem esses momentos, né? Que nós possamos ler esse salmo e confiar que o Senhor está conosco a todo tempo. O salmo de número 56, que é um hino de Davi, quando ele estava preso. Os salmos são canções, né? Que eles cantavam, né? Uma composição. Então ele não tem versículos, ele tem versos, né? Eles são músicas, né? Então que você possa ler esse salmo todas as vezes que você se sentir sem confiança no Senhor. Amém? Salmo 56, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Olha que coisa tremenda. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, Deus é por mim. Declare isso aí na sua vida hoje, em nome de Jesus. Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Nesse Senhor, neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graça. Pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Versículo 3. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Versículo 9. No dia em que te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Deus é por nós. Nada nos pode fazer um simples mortal, ou um ser humano aqui, como diz nesse Salmo 56. Que a sua esperança seja renovada nesse dia, que a sua confiança seja restabelecida em nome de Jesus. O Senhor é o nosso guardador. Nele devemos pôr a nossa confiança. Ninguém pode nos fazer mal, porque Deus é por nós. Que você tenha um dia, uma tarde ou uma noite super abençoada. Em nome de Jesus. Amanhã, assim o Senhor permitindo, estaremos aqui novamente para ler mais uma porção da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.